Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe na sua Bíblia. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele e a sua mulher, e a tudo que possuía. Queridos, como alguns aqui sabem, a minha infância, parte da minha infância aconteceu na Vila do Sapo. Mas por que Deus me tirou de lá e me fez um pregador do Evangelho? Se eu fosse fazer um comercial de televisão que falasse de mim mesmo, a única coisa que eu queria dizer não era eu sou a Universal. Era eu sou um eleito de Deus. Amém. Eu sou um eleito de Deus. A Bíblia diz que todo cristão genuíno, todo cristão bíblico é um eleito de Deus. E a primeira coisa que marca um eleito de Deus, primeira coisa que marca um eleito de Deus, é que ele é um objeto da graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Não tem nada que faz um ser humano um eleito, somente a graça de Deus. A Bíblia diz que os eleitos são os cristãos verdadeiros, e isso unicamente pela graça de Deus. Declaradamente,
O primeiro eleito de Deus foi Abrão. Agora eu peço que você, Abrão era semita, descendente de Sem, filho de Noé. Então, agora eu peço que você leia essa lista que está aqui em Gênesis 11, depois leia na sua casa. Gênesis 11, 10 a 32. Uma lista de nomes de descendentes de Sem. Olha os nomes que aparecem nessa lista. Olha lá, Gênesis 11, 10 a 32. Olha os nomes que aparecem aí. Depois em casa você lê melhor. Arfaxade, Salá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera, Naor de novo, outro Naor, neto do primeiro, Abrão e Arã. E o texto diz que cada um desses descendentes de Sem, filho de Noé, cada um deles gerou filhos e filhas. Filhos e filhas. Então vem a pergunta: por que Deus escolheu exatamente Abraão para estabelecer com ele a aliança da sua graça? Por que exatamente Abraão? O que havia em Abraão que conduziu ou que moveu Deus a conceder a sua graça eletiva a Abraão? O que moveu Deus? Nada, a não ser unicamente a graça do próprio Deus. Se havia uma motivação, uma razão em Deus para eleger Abraão, isso foi a própria graça do próprio Deus. Deus não escolheu Abraão porque ele era o mais bonito, o mais inteligente, o mais corajoso, ou o mais temente a Deus. Abraão era tão mau, tão pagão, idólatra, incrédulo, quanto todos os demais dessa lista. Abraão é um eleito de Deus somente porque Deus resolveu lhe dar a sua graça salvadora. Deus resolveu firmar com Abraão a aliança da graça, pela qual todo o povo de Deus se torna povo de Deus, ao entrar, ao ser incluído na aliança da graça. Uma pessoa se torna participante, integrante do povo de Deus. O privilégio de Abraão foi incomparável. Não há privilégio maior. Não há algo mais glorioso, mais maravilhoso que alguém possa experimentar do que ser um objeto da graça de Deus, do que ser um eleito de Deus. Se você é um cristão genuíno, se você é um cristão bíblico, você é um eleito de Deus. Amém. O seu privilégio é incomparável. Aleluia. Nenhum ser humano nessa terra tem um privilégio, uma glória maior, um privilégio maior, um benefício maior do que ser um eleito de Deus. E Deus escolheu exatamente Abraão. Por quê? Somente por causa da sua graça. Isso quer dizer que se você é um eleito de Deus, você precisa ser e viver como um eleito. Você precisa ser e viver como Abraão, seu pai espiritual. Amém? Amém. Escute aí, se você é um eleito de Deus, você precisa ser e viver como um eleito, como um filho de Abraão. Vamos ver um pouco aqui do que Abraão foi e como ele viveu. Como é que é um eleito de Deus? Eu estou cansado, irmãos, e a igreja está cansada. Os verdadeiros cristãos estão cansados
de pessoa confessando Cristo e que vive igual o ímpio ou pior do que ímpio. Talvez você tenha confessado Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez você diz: eu aceitei Jesus. E você de vez em quando, talvez no domingo à noite, você está numa igreja evangélica, mas você não tem marcas, você não tem sinais de um eleito de Deus. Você é pior do que alguém que nunca frequentou a igreja, nunca leu e nunca ouviu a Bíblia tantas vezes como talvez você tenha ouvido. Como é que é um eleito de Deus? Vamos ver ali, fale comigo, bem forte. Todos juntos? O eleito é um canal de bênçãos para outros. Pronto. O que é um eleito? O eleito não é eleito para si mesmo. Entendeu? Você não é eleito para si mesmo. Para a sua glória, para o seu conforto, para a sua felicidade. Você é eleito para os outros. Vamos ler o texto ali? Verso 2 e 3. Juntos? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, o que Deus está dizendo a respeito de Abraão? Que ele seria extremamente abençoado e extremamente abençoador. Através dele, milhões e milhões e milhões de pessoas seriam abençoadas. Através de Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O eleito é extremamente abençoado, e ele é extremamente abençoador. Primeira coisa que marca um eleito depois da própria graça de Deus que lhe foi dada, é que ele é um canal de bênçãos para esse mundo. Lembre disso, o cristão bíblico, o cristão verdadeiro, é um canal de bênçãos para este mundo, de bênçãos de Deus. E esta é a prova da eleição de Deus na sua vida, é que você vai se tornando cada dia mais, cada dia você vai se tornando um veículo, uma expressão, uma manifestação das bênçãos de Deus para outras pessoas. Cristão que não é uma bênção, provavelmente não é um eleito de Deus. Provavelmente não é um cristão. Se o seu pai não é cristão, ele precisa experimentar a bênção de Deus através da sua vida. Se o seu marido não é cristão, ele precisa receber de Deus através da sua vida. Se a sua esposa não é cristã, ela precisa ser tocada por Deus através da sua vida. Se o seu filho não é cristão, ele precisa ser tocado por Deus através da sua vida. E com certeza, os seus colegas de trabalho que não são de Cristo, precisam ser tocados por Cristo através da sua vida. Eles precisam ver Cristo em você, sentir Cristo em você. Eles precisam ser abençoados por seu intermédio. Se aqueles ímpios, aqueles não cristãos com quem nós convivemos, não se converterão a Cristo por meio do por meio da nossa vida e do nosso testemunho, por nosso intermédio, se eles não se converterão a Cristo,
Então a nossa vida deve servir para que eles sejam mais ainda indesculpáveis diante de Deus no dia do juízo. E eles serão indesculpáveis porque eles viram a glória de Cristo, eles viram a luz de Deus na sua vida, eles viram o amor de Deus, a verdade de Deus, a ética de Deus na sua vida. Você precisa ser um canal de bênçãos. Como é que você torna um canal de bênçãos? De modo assim, bem prático. Como o eleito de Deus se torna um canal de bênçãos? Orando, por exemplo, orando pelos outros, evangelizando, pregando o evangelho aos perdidos. Irmãos, não há duas formas. As duas maiores formas que um cristão pode se tornar, e é um canal de bênçãos, é através da oração e da pregação do evangelho. Você se torna um canal de bênçãos auxiliando pessoas que precisam de auxílio, perdoando quem te ofendeu, suportando os irmãos mais fracos, agindo conforme a vontade de Deus nas mais diversas circunstâncias, agindo como Deus deseja, sendo luzeiro no mundo. Nós estamos no meio de uma geração pervertida e corrupta. É no meio dessa geração que o cristão está. E como eu disse hoje de manhã, o cristão precisa ser o oposto dessa geração. Se o mundo é trevas, se as pessoas sem Cristo são trevas, você é o oposto, você é luz. Em ações, em palavras, em atitudes, em decisões e na ministração do evangelho. Você é uma pessoa verdadeira, você é uma pessoa ética, você é uma pessoa honesta. Se as pessoas são corruptas, você não é corrupto, você é íntegro. Irmãos, o que desesperadamente o Brasil necessita é de crentes que não sejam corruptos como os ímpios. Você já ouviu falar de cristão que trabalha o tempo suficiente, ele pega um emprego, aí ele trabalha o tempo suficiente para ele pegar o seguro-desemprego. Aí ele chega no patrão e pede para ser demitido, para ele ficar 3 ou 4 meses sem trabalhar, recebendo seguro-desemprego, vivendo de seguro-desemprego. Ou então faz pior, ele continua trabalhando, mas dá baixa na carteira, continua trabalhando e recebe o salário que ele recebia do patrão, porque ele continua trabalhando, e recebe o seguro-desemprego. Esse é um exemplo de corrupção, de fraude, praticada por crentes evangélicos. A desonestidade, queridos, a desonestidade, a mentira, a falsidade, a falcatrua, é a marca de muitos evangélicos. Eles são corruptos. Eu conheci uma senhora que era membro da igreja, e ela tinha uma empregada aqui, ela não pagava 13º, ela não pagava férias, ela não dava férias, e não pagava férias para a sua empregada, e obrigava a empregada a trabalhar até no feriado, e não pagava também o salário mínimo, pagava metade do salário mínimo. Crente é marcado pela justiça. Se você não é justo, você pode pedir a Deus para te converter. Porque quem foi regenerado, quem é eleito, quem é filho de Abraão, uma coisa que tem na vida é justiça. Tem no coração e na vida
é justiça. Você se torna bênção de inúmeras formas. Orando, evangelizando, auxiliando, perdoando, suportando os irmãos mais fracos, sendo luz, agindo diferente, sendo íntegro, sendo honesto, sendo verdadeiro, sendo ético, agindo com justiça e com fidelidade em todas as coisas. Agora, irmãos, eu conheço cristãos, eu conheço cristãos que se depender deles, o mundo se torna mais trevas do que já é, porque eles não são luz. Eu conheço cristãos que se depender deles, ninguém recebe intercessão, ninguém escuta o evangelho, ninguém recebe nenhum convite para vir na igreja. Conheço cristãos que se depender deles, ninguém recebe qualquer tipo de ajuda, seja financeira, emocional, conjugal, ninguém recebe qualquer tipo de auxílio ou de apoio. Conheço cristãos que se depender deles, a igreja acaba. A igreja acaba, porque nos cultos do meio de semana eles não estão presentes. Na escola dominical eles não estão presentes. Eles aparecem no domingo à noite só. Igreja não funciona só no domingo à noite. E aparece no domingo à noite e olha lá. Se depender deles, a igreja acaba. Porque eles não estão nos cultos, eles não são dizimistas, eles não são ofertantes, eles não evangelizam. Ninguém vem à igreja por causa deles ou através deles. A igreja acaba. Eu quero que você se pergunte: você tem sido uma bênção? Você é um filho de Abraão. O Espírito Santo está na sua vida. Você pode ser uma bênção. A não ser que você entristeça e apague o Espírito Santo. Aí não tem como. Segundo lugar. Juntos. Eleito obedece à direção de Deus. Verso 4, juntos. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. O que Deus disse a Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Saiu de Harã. Queridos, duas coisas fundamentais aqui. Abraão não fez nada sem que Deus o direcionasse. Mas quando Deus o direcionou, ele obedeceu perfeitamente a Deus. Ele obedeceu plenamente a Deus. Ele não sabia o destino, ele não sabia o motivo de Deus, mas ele sabia que tinha uma ordem de Deus. E isso é tudo que nós precisamos. Porque se nós seguimos a voz de Deus, Ele cuida de tudo mais. Abraão sabia disso, eu tenho uma ordem de Deus. E se eu tenho uma ordem, eu tenho o que é suficiente. Sabe por que isso é muito importante? Porque, queridos, se nós vivemos sem a direção de Deus, isso nos será plena perda. Viver fora da direção de Deus só é perda. Por exemplo, perda de tempo. Perda de tempo. Perda de trabalho, de energia, de alegria. Perda de bênçãos. E muitas vezes viver fora da direção de Deus nos traz grandes decepções, profundas decepções.
Por isso eu quero dar uma orientação a todos que são membros dessa igreja. Uma orientação a todos que são membros dessa igreja. Todos que têm um projeto ou uma proposta de qualquer mudança circunstancial na sua vida. Escute bem, se você tem algum projeto, alguma proposta de alguma mudança circunstancial na sua vida, ouça com atenção. Você quer mudar de emprego ou de profissão? Primeira pergunta. Você quer mudar de emprego ou de profissão? Você quer mudar de bairro ou de cidade? De bairro ou de cidade? Uma mudança de bairro pode afetar a sua vida de modo que você nem imagina. Principalmente sua vida espiritual. Só de bairro, numa cidade grande. Você quer mudar de emprego, ou você está desempregado e recebeu uma proposta de emprego? Você quer fazer uma faculdade? Qualquer tipo de faculdade. Você quer namorar ou se casar com uma determinada pessoa? Você quer mudar da comunidade reformada para uma outra igreja? Eu não te aconselho. Mesmo que você não goste de mim, da pregação. Se eu não estiver pregando a verdade, você pode mudar. Fica aí e aguenta. Amém. Porque Deus quer fazer alguma coisa na sua vida. Você tem um chamado para ser pastor ou missionário. Seja qual for dessas circunstâncias ou até outras, eu peço que você faça 5 coisas antes de tomar a decisão. 5 coisas antes de tomar a decisão. Primeiro, ore sozinho, ore intensa, ore fervorosamente sozinho. Amém. Segundo, ore com a sua família. Terceiro, busque a base bíblica para a sua decisão. Eu estou querendo fazer isso aqui, mas é bíblico. Eu não estarei quebrando algum mandamento das Escrituras. Eu não estarei agindo contra alguma promessa de Deus. Eu não estarei seguindo a mentira do mundo, da carne e do diabo, em vez de agir conforme a verdade de Deus. Busque a base bíblica para a sua decisão. Por exemplo, se você é jovem ou é adolescente, você quer namorar alguma pessoa que é incrédula, pronto, nem fale comigo. E nem ore a respeito, porque Deus não quer ouvir sobre isso. Por que você orar por uma coisa que você já sabe que Deus não aprova? Quer namorar com incrédulo? Deus só vai fazer assim, ó. Eu já falei. Para que ele está falando sobre isso comigo? Ele ou ela tem a Bíblia na mão. Muito menos casar com o incrédulo. 4 lugar, faça uma avaliação das consequências da sua decisão. Quais serão as consequências para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos? Quais serão as consequências para o seu casamento, para a sua vida espiritual? Quais serão as consequências para a sua vida espiritual? A vida espiritual da sua família. Como isso vai afetar espiritualmente você, sua esposa, marido, filhos, pais? Como vocês serão afetados espiritualmente? Talvez você vai mudar de cidade.
Mas naquela cidade não tem uma igreja aonde você vai ser de fato edificado espiritualmente. E isso é muito possível, infelizmente. E quinto lugar, converse, antes de tomar a decisão, converse com pelo menos 2 pastores da igreja, ao mesmo tempo. Não é um após o outro, não, converse com 2. Você pode chamar a mim, o William, a mim, o Sidney, ou o Sidney, o William. Converse com 2 pastores pelo menos. Peça conselhos a eles. Peça a oração, as orações deles, antes de você tomar a sua decisão. Querido, fazer faculdade não é uma coisa tão simples assim, não. Fazer uma faculdade vai ser um desafio espiritual tremendo para a sua vida. Tremendo. Tem jovem na igreja que entrou na faculdade e se perdeu, porque não estava espiritualmente preparado para o ambiente satânico, extremamente maligno, perverso da universidade. Os pais precisam preparar seus filhos para a universidade. Os jovens, os pastores, os líderes da igreja e os jovens precisam procurar os pastores, pedir aconselhamento, pedir orientação, antes de escolher um curso de faculdade, antes de entrarem numa faculdade. Eles precisam ter um suporte espiritual muito forte, sólido, antes de entrar numa faculdade. Eles precisam se preparar intelectualmente, teologicamente e, sobretudo, o jovem precisa se preparar, o jovem cristão precisa se preparar espiritualmente para entrar numa faculdade. Porque você precisa ser luz lá. Você precisa, na faculdade, jovem, influenciar os colegas. Não ser influenciado e devorado por eles, pela incredulidade deles, pela impiedade deles, pela sensualidade deles. Não é tão simples fazer uma faculdade hoje. Espiritual e moralmente, pode ser fácil até financeiramente, mas espiritual e moralmente para um cristão é uma profunda e ampla guerra espiritual. Você precisa orar e se preparar para entrar na universidade. E os líderes da sua igreja têm que estar incluídos nesse preparo. Primeiro, nós precisamos saber a direção de Deus. Segundo, nós precisamos, queridos, obedecer à direção de Deus. Abraão fez tudo que Deus lhe ordenou, somente o que Deus lhe ordenou. E lembre-se, você é um eleito de Deus. Deus tem falado com você. Se você é um eleito, Deus tem falado com você. Deus tem falado por meio da pregação da Bíblia, por meio da sua leitura bíblica pessoal. Ele tem te falado por meio das circunstâncias, por meio de pessoas espirituais. De muitas formas Deus tem falado. Deus tem te orientado. A pergunta é: você tem seguido a direção, a orientação de Deus para a sua vida? Eu peço que você tenha isso em mente. A vontade de Deus é o único lugar seguro deste mundo. Lembre disso, a vontade de Deus é o único lugar seguro deste mundo. E a única forma de nós vivermos a vontade de Deus é buscando e obedecendo à direção de Deus. Não faça nada que seja contra a Bíblia ou contra o bom senso. Por outro lado, não deixe de obedecer uma orientação clara de Deus para a sua vida. Se Deus te falou, você tem convicção que Deus te falou, não deixe de obedecer. Abraão fez isso. Ele não se importou com as consequências, porque ele sabia que Deus tinha lhe dado uma ordem. E se Deus nos dá uma ordem, irmãos, o restante, toda a responsabilidade do que vai acontecer é dele. Nós estamos nas mãos dele. E ele vai fazer o que ele planejou, se nós decidimos seguir sua direção.
Terceiro, escute aí. Juntos? O eleito é o adorador. Verso 7 e 8, todos juntos. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe apareceram. O que Abraão fez? Edificou um altar. 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E aí? Ali edificou. O que é altar? Altar é lugar de adoração. Algo muito precioso aqui, queridos. Abrão sentia necessidade de adorar. Eu quero que você e eu reflitamos sobre isso. Abraão sentiu o quê? Necessidade de adorar. Ser filho de Abraão é sentir e viver essa necessidade de adoração. Ser filho de Abraão é sentir profundamente essa necessidade, uma ânsia de adorar a Deus e viver consequentemente em adoração. Sabe por que o eleito de Deus adora? Porque ele não consegue viver sem adorar. Ele não consegue. Por isso ele adora. Eu fico me perguntando, pessoas que não oram, pessoas que não têm, parece, nenhum desejo, nenhuma preocupação em participar dos cultos da igreja. Para elas tanto faz se vai ao culto, se não vai ao culto. Eu fico me perguntando se elas têm um coração de filho de Deus, se elas têm um coração regenerado. Queridos, eleito de Deus é aquele que está crescendo em adoração. Ele sente necessidade de adorar e ele está crescendo em adoração. Então eu pergunto: você tem um tempo de oração diária em que você oferece petições, intercessões, louvor, agradecimentos a Deus? Você individualmente tem o seu tempo de adorar a Deus diariamente? Você está frequentemente adorando a Deus? E mais, você faz todo o esforço possível, você faz todo o esforço para não faltar num culto, porque você sente necessidade da adoração comunitária, necessidade de adorar. Abraão, onde ia, edificava altar, porque ele era o quê? Um adorador. Agora, irmãos, adorar, eu peço que você lembre isso. Adorar não é só cantar. A gente pode cantar e não adorar nada, não adorar de jeito nenhum. Adorar é uma elevação do nosso coração a Deus, é uma dedicação do nosso coração a Deus, uma dedicação da nossa vida a Deus. Nós nos abrimos para Ele, nós nos lançamos diante dEle. E nós falamos: Deus, eu te desejo, eu anseio por ti, eu não posso viver sem ti, e eu quero te conhecer mais. Deus, eu quero te conhecer mais, eu quero de fato, verdadeiramente conhecer o Senhor, te conhecer como Abraão conheceu, te conhecer como Elias conheceu, quero te conhecer como Isaías conheceu. Eu quero te conhecer como o apóstolo Paulo conheceu. E eu quero te amar de todo o meu coração.
Eu quero odiar aquilo que o Senhor odeia. Eu quero ter nojo, repulsa. Eu quero ter ódio do que o Senhor tem ódio, Deus. Eu quero ser uma expressão do Senhor para as pessoas. Eu quero que as pessoas sintam a diferença quando me encontrarem, quando estiverem na minha presença. As pessoas sintam a tua presença. E as pessoas até me perguntem o que há de diferente em mim, que as incomoda e que ao mesmo tempo as atrai e as interessa tanto. O que há de diferente em mim? Que a minha vida seja a tua vida. Isso é adorar, queridos. Isso é adorar. Não é só cantar com o coração seco e frio e duro. É querer Deus. É quando nós temos paixão. Adorar é quando nós temos paixão por isso. Deus, Deus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na minha vida, na minha família, na terra. Seja feita a tua vontade como ela é feita no céu. Quando Deus vê que isso é real, verdadeiro na sua vida, então você está adorando. Deus, eu quero parar de amar filmes. Eu quero gastar o tempo que eu gasto com filmes, estudando a tua palavra, orando mais, lendo um livro, alguma coisa que me aproxime de ti, que me faça conhecer mais a ti. Eu quero parar de perder tempo com Facebook, parar de perder tempo com rede social. Eu quero ter prazer em estar na tua presença. Quero ter prazer em ser o que o Senhor quer que eu seja. Isso que é adorar, irmãos. Adorar. Eu quero ter disposição, alegria, Deus, de servir as pessoas que eu vejo que estão passando alguma necessidade, de ir até elas, de me doar a elas, em algum tipo de serviço, de benefício a elas, da parte do Senhor, através de mim. Eu quero viver, Deus, integralmente para Ti, integralmente para Ti. Não é só cantar um cântico, é querer ser mais de Deus, é querer expressar mais Deus para esse mundo. Adorar e dizer assim: Deus, eu quero ter ousadia para qualquer pessoa que não tem o Senhor, qualquer ímpio que eu encontrar, eu ter coragem e alegria e ousadia de falar o Evangelho para ele ou para ela. Amém. De não deixar aquela pessoa sair da minha presença sem ouvir o Evangelho de Cristo. Amém. Eu quero fazer isso, Deus, espontaneamente, alegremente. Eu quero fazer isso com entusiasmo. Isso não pode ser para mim um incômodo, um peso. Não pode ser para mim uma chateação anunciar Jesus aos perdidos. Tem que ser uma alegria, um prazer. Uma coisa que eu faço com vibração, com entusiasmo. É isso que é adorar. Amém. Quarto. Juntos. Verso 10. Vamos juntos. Havia fome naquela terra. Fome. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome.
Era grande a... Qual é a adversidade que você está passando hoje? Queridos, a maioria dos problemas, a maioria das aflições, decepções e dores que nós passamos não é porque estamos em pecado, não é porque estamos em desobediência a Deus. A maioria das aflições, dores, angústias, tristezas, decepções que nós passamos não é nem mesmo obra do diabo na nossa vida. É porque a terra é um lugar de fome. Você está entendendo? A terra é um lugar de... Deus disse: maldita é a terra. Fadiga, cansaço, problemas, decepções, tristezas, amarguras, flagelos. Veja bem, Deus mandou Abraão para Canaã. Deus mandou Abraão para Canaã. Porém, o que tinha lá? Não tinha prosperidade, fartura. Tinha fome. Fome. Abraão estava esperando coisa, com certeza Abraão estava esperando coisa totalmente diferente. Deus, mas o Senhor me mandou vir para cá. E agora o que tem aqui? Fome. Agora eu quero que você lembre disso. Deus te manda fazer alguma coisa, Deus te manda viver para Ele, obedecer a Ele, adorar a Ele. Isso é uma bênção. Amém. Deus te manda, mas você vai experimentar, vai enfrentar adversidades, problemas, aflições, angústias, decepções, pelos quais você não tem um mínimo de responsabilidade. É o mundo, é o diabo, é o pecado, está aí. Você não está no paraíso. E não adianta dar 10 mil reais aqui. Você vai tomar um prejuízo muito grande. Pensando que vai receber 20 que não vai. Eu não posso garantir nada. Não adianta ir lá no Valdemiro. Vai jogar seu dinheiro fora. Vai ficar mais na fome. Não adianta. Sabe o que adianta? Sabe o que adianta? Você saber que o Deus que te elegeu é o Deus que sabe da fome. Glória a Deus. O que vai te dar o que você necessita. Aleluia. Abraão morreu de fome? Sara morreu de fome? Os filhos de Abraão? Isaac, Samuel, Isaac e Ismael passaram fome. Os servos de Abraão, muitos servos. Os animais de Abraão. Por quê, irmãos? Porque Deus cuida daqueles que são seus. Amém. Deus cuida. Falta emprego? De fome você não vai morrer. Pode faltar emprego na vida do cristão, irmãos. Pode faltar. Tenha isso em mente. Tenha isso sempre em mente. O desemprego, a doença, a necessidade, o imprevisto, o acidente, a morte podem acontecer com qualquer eleito de Deus. Mas a grande diferença, uma grande diferença, é que os eleitos de Deus sempre serão conduzidos por Ele, sempre serão socorridos por Ele. Amém. Socorridos e conduzidos por Ele. A vitória sobre todo o mal deste mundo. Amém. E a glória do céu. Havia fome na terra, mas eu quero que você lembre disso. Leia a história de Abraão.
Diz o texto que Abraão morreu em ditosa velhice. Hein? Ditosa velhice. Aflições, coloca nas mãos de Deus e ora. Amém. E você vai ver Ele operar. Glória. E é possível que você vai morrer em ditosa velhice igual eu. Né? Último lugar. Juntos. O eleito confia no cuidado de Deus. Jamais utiliza de artifícios carnais. Jamais utiliza de artifícios carnais. Porque o eleito é uma bênção, irmão. Ele não mente. Ele não é corrupto. Ele não é ladrão. Ele não é fraudulento. Ele não é mentiroso. O eleito é um canal de bênçãos. Do que a sociedade brasileira mais se queixa? Da corrupção. Então, um cristão devia ser radicalmente oposto. Amém. E nós vemos milhões de evangélicos envolvidos. Milhões de evangélicos saturados de corrupção. Não tem ética, não tem honestidade, não tem integridade. Olha esse texto, versos 11 a 13, juntos. Quando se aproximaram do Egito, quase ao entrar, disse Abraão, disse a Sarai, sua mulher: olha só, a miséria e a desgraça. Juntos? Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Aí Deus falou assim: tá bom, pode deixar. Vai aguentar todas as fadigas da velhice só porque você falou isso. Porque eu sou Deus. E me matarão. 13. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa, e por... Veja isso. E me matarão, mas por tua causa, por tua, me conservarão. Mas Abraão, não foi Deus que elegeu você, não foi Deus que te colocou nessa terra, não foi Deus que te fez promessas. Como é que agora você está dizendo que os homens vão fazer o que quiserem com você? Você está doido, Abraão? Quais foram os pecados de Abraão? Os pecados de Abraão: mentiu, fez Sara mentir, usou Sara como seu escudo. Ele que devia ser o escudo de Sara. O marido tem que ser o escudo da esposa. Ele usou Sara como seu escudo. Ele desconfiou das promessas de Deus. Ele confiou na sua própria estratégia humana e carnal. Abraão fez tudo que não devia fazer nessa circunstância. Aliás, sabe por que talvez Abraão fez isso? Porque disse que havia fome na terra e ele decidiu descer para o Egito. Houve uma ocasião posterior em que Isaac, por causa de fome na terra também, Isaac quis descer para o Egito. E Deus falou para ele: não desce para o Egito, fica onde você está. Talvez Abraão desceu e Deus falou: não, ele não pediu orientação. Porque é aquela questão que eu falei, né, da direção de Deus. Você vai tomar decisão e não consulta a Deus antes. Vai tomar decisão e não consulta a Deus. Talvez, nessa ocasião, Abraão nem pensou em consultar a Deus se ele devia descer para o Egito.
E como ele já não estava no espírito, agora ele caiu numa situação pior. Situação da incredulidade, do medo e da mentira. Queridos, o que nós aprendemos aqui? Aprendemos com o que Abraão fez de positivo. Temos que aprender com o que ele fez de negativo. Aprendemos com a fé e a obediência de Abraão. Precisamos aprender com a descrença e a desobediência de Abraão. E lembre disso, muito mais do que Abraão e Sara podiam evitar o pecado, nós podemos. Por quê? Porque Abraão e Sara não possuíam a Bíblia como nós possuímos. Eles não possuíam a Bíblia. Segundo Abraão e Sara, não podiam ouvir pregações bíblicas, como nós podemos ouvir pelo menos 3 pregações toda semana. Então, como Abraão e Sara deviam evitar esses pecados, nós ainda mais devemos e podemos evitá-los. Nunca use os pecados de Abraão e Sara para justificar os seus pecados. Nunca haverá uma justificativa para o pecado. Seja de Abraão e Sara, ou seja meu e seu, nunca haverá uma justificativa para o pecado, seja qual for o pecado. E eu peço que você lembre disso. Você está em Cristo, você é um eleito de Deus. E isso quer dizer 4 coisas, querido. Você é um eleito de Deus. Isso quer dizer 4 coisas. Primeiro, ande com Deus, e nada acontecerá com você fora do perfeito propósito de Deus. Amém. Segundo, nada acontecerá com você fora do perfeito tempo de Deus. Glória a Deus. Nem o que é bom, nem o que é ruim, mal, nada acontecerá com você fora do perfeito tempo de Deus. E se você tentar fazer alguma coisa fora do perfeito tempo de Deus, não vai dar certo. Orar a Deus é o tempo, é a hora, é o momento. Terceiro lugar, porque você é um eleito de Deus, ninguém vai fazer com você o que bem quiser, só vai fazer o que Deus quiser. Amém. O diabo não vai fazer com você o que ele quiser, os homens não vão fazer com você o que quiser, e nem você vai fazer com você o que quiser. Você vai fazer o que Deus quiser. Amém. Leia Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, depois você lê em casa. Você é um eleito de Deus, você é um filho de Deus. E se você andar com Deus, dedicar o seu coração a andar com Deus, segundo as Escrituras, ninguém vai fazer de você o que bem quiser. Amém. Só Deus vai fazer o que Ele quiser. E se alguém fizer algo com você, é porque Deus está fazendo. E por último, se nenhum ser humano deve usar de meios ilícitos, muito menos você. Porque Deus cuida da sua vida. Abraão usou das suas técnicas, das suas estratégias ilícitas. O que o mundo quer ver na igreja hoje, o que o mundo mais quer ver na igreja, é honestidade, integridade, justiça, fidelidade, autenticidade. Não mentiras, falcatruas, enganos, manipulações. Eu espero em Deus que Ele me tire da terra o dia que eu chegar nesse púlpito e tentar usar de alguma manipulação com vocês, tentar usar alguma técnica psicológica, ou algum tipo de linguagem manipuladora. Lembre disso, você não precisa, você é um eleito de Deus, você não precisa ser desonesto, você não precisa fazer nada que é desonesto, nada que é condenado por Deus, você não precisa fazer nada que é maligno, pecaminoso, antiético. Você não precisa fazer nada disso para ter segurança, para ter dinheiro, para ter vitória na vida.
ou para ter a manutenção da sua vida e da sua família. Você não precisa usar de qualquer tipo de desonestidade, mentira, falsidade, fraude, engano. Você não precisa usar disso. Porque estude a história de Abraão, leia a história de Abraão. Tudo isso já está garantido para você. Você é um eleito de Deus. A segurança, a vitória, o dinheiro, a manutenção já estão garantidos por você, só porque você é um filho de Deus. Leia a história de Abraão. Deus cuida de modo especial dos seus filhos, de modo especial. Deus cuida do ímpio até o dia do juízo, até o dia que Deus vai lançá-lo no inferno. Deus ainda cuida do ímpio. Lembra do que eu falei? A mão da misericórdia e a mão da ira. Deus trata os ímpios com misericórdia, com providência. Deus supre as necessidades do ímpio. Por que o ímpio tem saúde? Porque Deus lhe dá saúde. Por que o ímpio tem dinheiro? Porque Deus lhe dá dinheiro. Tem inteligência? Porque Deus lhe dá inteligência. Tem trabalho? Porque Deus lhe dá trabalho. Tem moradia, tem casa, tem carro, tem roupa, porque Deus lhe dá. Até o dia do juízo. Agora, de você, então, Deus cuida de modo mais especial. Ah, pastor, então por que eu não tenho um monte de dinheiro? Exatamente porque Deus te ama e cuida de você. Por que eu não tenho um carrão? Eu tenho uma casa luxuosa, porque Deus cuida de você. Agora terminando, escute por favor. Como você pode ter certeza que é um eleito de Deus? Isso é o mais importante. Como você pode ter certeza que é um eleito de Deus? Escute essas duas palavras: arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Queridos, a conversão a Cristo acontece por meio do arrependimento e da fé. E a vida cristã é um crescimento em arrependimento e fé. Simples assim. Se você odeia a palavra conversão, se você detesta a palavra conversão, então você odeia Cristo, você despreza Cristo, porque somente por meio da conversão você passa a ter um relacionamento com Cristo e você se torna religado, unido com Deus. Só quando você se converte a Cristo. E sabe como é que você se torna convertido e unido com Jesus Cristo? Por meio do arrependimento e da fé. Enquanto não houver arrependimento e fé, você pode ter aceitado Jesus, você pode ter fé em Jesus, acreditar nele, que você não é cristão. Enquanto não tem arrependimento e fé, você pode frequentar uma igreja evangélica e ouvir a pregação, mas não se arrependeu, não confiou em Cristo como seu único Senhor e Salvador, não se entregou a Ele, você ainda é ímpio, é perdido, nunca vai saber se é um eleito de Deus, só vai saber quando estiver no inferno que não era um eleito. Pode ter religião, pode ter muita boa intenção, pode fazer o bem para os outros do jeito que quiser, mas enquanto não se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo, você não sabe se é um eleito de Deus. A conversão a Cristo acontece por meio do arrependimento e da fé. E a vida cristã é um crescimento em arrependimento e em fé. Arrependimento é uma repulsa ao pecado, uma repulsa ao pecado, uma ojeriza do pecado. O seu coração sente tristeza profunda pelo pecado. Você sente uma aversão, uma alergia do pecado. E o cristão verdadeiro, ele vai cada dia crescendo nesse arrependimento, nessa repulsa
nessa rejeição, nessa náusea do pecado. Arrependimento. E cada dia a sua confiança em Cristo vai crescendo. Sua fé em Cristo vai crescendo. Você sabe que Ele é toda a sua paz, Ele é toda a sua esperança, Ele é toda a sua justiça, Ele é toda a sua glória, Ele é toda a sua vitória. A sua confiança em Cristo vai crescendo. Isso quer dizer que você realmente confiou nele um dia e se arrependeu. Marcos 1, verso 15, Jesus disse: o reino de Deus está próximo. Creiam e se arrependam. É assim que você entra no reino de Deus. Escute isso, querido. Arrependimento é quebrar o compromisso com o pecado e realizar, selar um compromisso com Cristo. Cristo e pecado são excludentes. Cristo e pecado nunca vão conviver, nunca vão estar em paz, em harmonia, nunca estarão juntos. Cristo e pecado. Quando você se arrependeu, você rompe seu compromisso, você rompe os seus laços com o pecado e você estabelece laços com Cristo. Você quebra sua aliança com o pecado e você estabelece aliança com Cristo. Quando se arrepende, o que é a fé? É você confiar somente na justiça de Cristo e na obra de Cristo para ser perdoado dos seus pecados e ser aceito por Deus. Amém. Você não confia em nada que você seja, ou que você faça, ou que você tenha. Você confia somente no que Cristo é, no que Ele fez. É a fé. Você diz: Deus, eu sou vazio, eu estou vazio, eu não tenho nada para te oferecer. E é o que eu mereço do Senhor, Deus, é juízo, é condenação, é inferno. Se o pecador merece alguma coisa de Deus, é o inferno. Você diz: Deus, eu não mereço nada, mereço só o inferno. Por isso, toda a minha confiança e esperança estão nele, no teu Filho, Jesus Cristo. Você se une a Cristo pelo arrependimento, pela fé. Aí Deus olha para você e tem prazer em você. Tem imenso prazer em você, imensa alegria em você. Deus tem imensa satisfação em você, porque você está unido com Cristo. Amém. E em Cristo Ele tem todo prazer. Amém.